Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 3 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria o equivalente a 11,5% de dividend yield. Fora que o Banco do Brasil poderia estar muito barato, as ações podem continuar se valorizando forte, dado de que no curto prazo as ações do Banco do Brasil estão numa alta, pessoal, extremamente forte. Somente no último mês o Banco do Brasil subiu 24% na cotação. E essa alta foi principalmente endossada por conta do resultado do Banco do Brasil, que foi aí acima do esperado. Perceba que para o quarto trimestre de 2025, o Banco do Brasil lucrou 5,7 bi. Pode falar mal, pode falar aí de qualquer jeito, mas o mercado em peso estava esperando o banco lucrar bem menos. Então isso aqui endossou a alta nas ações. E não somente isso, vamos falar também sobre uma notícia positiva para o Banco do Brasil. BNDES libera 7 bilhões para renegociação de dívidas rurais. Isso poderia trazer outro alívio no banco com aquela questão da MP 1314. Os resultados dos próximos trimestres poderem ser aliviados, pelo menos com uma inadimplência um pouco mais controlada e o banco conseguindo trazer um resultado mais interessante. E não para por aí, também vamos falar de dividendos. O banco tem um dividendo em aberto e outro que ele aprovou hoje aí na faixa de 7 centavos por ação. Então temos várias informações sobre o Banco do Brasil. E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar um fator secreto sobre o Banco do Brasil que pode fazer o banco aí disparar na cotação para os próximos anos. O investidor poderia ter aí uma valorização acima de 100%. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e todas essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a carteira do canal decolou com essa alta nas ações do Banco do Brasil, fazendo o banco aí subir mais de 24% em um único mês, muito por conta da alta da bolsa, pelos resultados acima do esperado, fluxo estrangeiro entrando forte no Brasil. Essa notícia que a gente vai tratar daqui a pouco foi positivo. As ações do Banco do Brasil reagiram a todos esses fatores de maneira positiva, voltando para a faixa dos R$ 26. É claro que quando a gente pega aqui, ó, numa lupa anual, a ação tecnicamente está de lado, ali mais ou menos perto do último topo, de R$ 29. Então, para chegar ali no topo, falta pouco, tá? Basta a ação subir mais uns 10% que ela já chega aí no último topo histórico. Então perceba que o Banco do Brasil derrubou as ações, principalmente ali depois, após o primeiro trimestre com aquela surpresa negativa, depois agora as ações estão se recuperando, com essa perspectiva de rentabilidade e recuperação do Banco do Brasil de uma maneira lenta e gradual. E, consequentemente, pessoal, pelo Banco do Brasil ser a maior posição da carteira, eu tenho 45% do meu patrimônio nas ações do Banco do Brasil, a carteira do canal engatou um ciclo de alta. Perceba que só em Banco do Brasil, em valorização, eu já estou ganhando R$ 8.000. Fora que Itaú também decolou, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade. BB Seguridade voltou a ficar de lado, tá? Posso ficar de olho aqui para fazer novas compras. Vale também acabou subindo bastante, então por isso que a carteira do canal está em território positivo. Perceba que a rentabilidade está em 44%. O patrimônio aí teve uma nova alta, principalmente com essa alta expressiva do Ibovespa e das ações aqui em bloco. Primeiro começando com essa notícia de Banco do Brasil, pessoal, que eu acredito que vocês devem estar curiosos, tá? O BNDES, o que aconteceu? Para quem não sabe, o Banco do Brasil, ele vem sofrendo com a alta da inadimplência no agronegócio. A gente sabe que o principal detrator do resultado do Banco do Brasil nesse ano, essa queda expressiva no lucro líquido e queda na rentabilidade, foi por conta do agro. O agro, que acaba sendo a maior fatia da carteira de crédito do Banco do Brasil, entrou aí, né, em uma crise expressiva, com desvalorização de preço de commodity, agricultor devendo, consequentemente o Banco do Brasil acabou sendo largamente impactado. Mas mesmo após toda essa crise, a gente vê a resiliência do Banco do Brasil, porque mesmo num cenário adverso, o banco conseguiu manter ainda um ROI, colocando o ROI anualizado, não o ROI trimestral,
O banco encerrou com lucro de 20,7 bilhão. Se você pegar dividido pelo patrimônio líquido encerrado neste ano, o banco teve um ROI de 11%. Então perceba que mesmo com essa crise de crédito que assolou o Banco do Brasil, ele ainda está num ROI mediano. Claro, não um ROI excelente, também nem um ROI ali bom, tá? Mas é um ROI aceitável, digamos assim, pela crise que o Banco do Brasil está passando. Pelo menos não está num ROI de 8 a 7%, que já seria um ROI extremamente ruim. Mas isso aqui é totalmente reversível, porque a gente sabe que o banco não teve dano estrutural. Até porque quando você pega a receita líquida do Banco do Brasil, continua positiva, crescendo trimestre após trimestre, a margem financeira segue aumentando, a gente vê que é um fator mesmo cíclico relativo ao agronegócio. E não é a primeira vez que o Banco do Brasil enfrenta essas dificuldades. Para quem não sabe, o Banco do Brasil, nos últimos anos, ele já teve várias e várias quedas no lucro líquido, pessoal. No passado, o banco já teve queda em 2020, já teve queda em ali aproximadamente 2013, já teve queda em 2015 e sempre o banco se recuperou. Então a perspectiva agora para 2026 em diante, principalmente com essa ajuda do BNDES, pode aí pelo menos estancar a inadimplência. Já tendo uma perspectiva de queda Selic em baixa, o Banco do Brasil já pode voltar a ter um crescimento de lucro interessante. Não é à toa que para este ano o próprio Banco do Brasil prevê um aumento no lucro, ele lucrou 20 bilhões e para o ano de 2026 ele já está olhando ali uma visibilidade melhor, já com uma leve redução da inadimplência a partir do segundo trimestre de no segundo semestre, perdão, de 2026, ali para o terceiro a quarto trimestre, a inadimplência do banco já pode voltar a cair, já com uma queda decretada na taxa Selic. A Selic caindo, isso melhora o custo de captação do banco. Então, mesmo que tecnicamente inadimplência esteja alta, o Banco do Brasil vai conseguir controlar o custo de crédito e inadimplência já voltar a se reduzir. Não é à toa que ele projeta um lucro de 22 a 26 bilhões para este ano. Colocando aqui no pior cenário, o Banco do Brasil poderia lucrar por trimestre 5,5 bilhão, se as coisas continuarem igual como estão agora. Eu não acho, eu acho que as coisas vão continuar igual como está agora no primeiro semestre, até ali para meados de julho, quando ocorrer essa renovação de contratos da carteira de crédito do Banco do Brasil, porque o banco está muito mais diligente na concessão de crédito. Eu acredito que a partir ali do segundo semestre a inadimplência já vai começar a mostrar uma curva de inflexão barra queda. E a gente pode supor o seguinte, que para o primeiro trimestre esse ano o lucro seja muito parecido com agora, com o quarto tri, depois ali ele reporte mais um lucro igual, e ali já entrando no terceiro trimestre de 2026, o Banco do Brasil pode voltar a ter 7 bi de lucro, porque pessoal, a gente sabe que grande parte desse lucro líquido atribuído pelo Banco do Brasil neste ano foi por conta das subsidiárias, as participações que ele detém em outras empresas. Se não fossem as subsidiárias, era para o banco aí estar dando prejuízo. O Banco do Brasil teve um lucro advindo apenas das subsidiárias de 17 bilhões e mais o lucro líquido ajustado que deu ali uns 3 bilhões a mais por conta de MP. Então assim, pessoal, quem sustentou o lucro do banco este ano foi as participações nas outras empresas. Agora, quando o banco tiver uma recuperação no segmento de crédito, é totalmente razoável de que ele volte a ter um lucro na faixa de 7 bi. E aí, se você projeta 7 bi mais 7 bi, o banco poderia encerrar o ano em 25 bilhões, se aproximando ali na maior banda do seu guidance. Eu acredito que fique em 24 a 25 bilhões para o ano de 2026, já supondo aqui uma leve recuperação na empresa, consequentemente, para 2026. Se você estiver projetando um preço-lucro, eu não ficaria muito com o preço-lucro, porque é uma ação cíclica, tá? Muito por conta do agro. Mas mesmo assim, se você quer olhar tanto para preço-lucro, você tem um PL de 6 vezes no pior cenário, no melhor cenário de 6, e aí no pior cenário de 7. Não é um banco caro, que a gente sabe que o Banco do Brasil em bull market, ele é precificado por múltiplos bem mais altos. A grande prova disso é que em momentos de alta valorização nas ações do Banco do Brasil, tá? O banco já chegou a custar aí mais de 10, 12, até 13 vezes lucro. Infelizmente aqui a página não tá carregando, pessoal, mas é um estudo muito interessante sobre o Banco do Brasil. Mesmo assim, pra gente não se alongar nesse vídeo, o banco já chegou a custar mais de 10, até mesmo 12 vezes. Até você consultando aqui, ó, no próprio investidor, aí você vê que em mercados de alto, o banco já chegou a 10 a 12 vezes. Ele está cotado por 6. Então perceba que o banco poderia dobrar na cotação apenas por uma reprecificação do mercado. E a prova viva disso é o próprio múltiplo do Graham, que já vislumbrando uma leve recuperação no resultado em 2026, o Banco do Brasil poderia ter um preço justo de R$ 54,00, que dividido por este preço atual de R$ 26,00, menos 1 multiplicado por 100, o banco poderia saltar 100% na cotação. Para vocês verem que eu não estou viajando na maionese, olha esse estudo que agora carregou aqui. Perceba que o Banco do Brasil, em momentos passados, que ele enfrentou dificuldade, a ação disparou fortemente. 1.500% de alta, 300% de alta, valor patrimonial já ficou acima de 3 vezes, tá? Em outros mercados 2010, 2 vezes, 2020, 1,5 vezes. Perceba que o mercado chega a pagar, sim, múltiplos mais altos. Para você que está comprando barato agora,
pode ter aí um bom potencial de valorização. O problema é que o dividendo no curto prazo tende a ser broxante, pessoal, infelizmente, mas é no curto prazo. Quando o banco começar a recuperar, a gente sabe que essa alta da inadimplência é temporária. A gente sabe que o Banco do Brasil, se você pega ali no resultado do quarto trimestre de 2025, ele já conseguiu reforçar um pouco o seu índice de Basileia, que é a média ali, o nível de alavancagem dos bancos. Quando o Banco do Brasil reforçar mais um pouco esse capital, a gente já pode ver um aumento de payout já para 2027. Quem sabe o banco aí voltando a ter um payout na faixa de 40% a 45%, tá? Olha o tamanho que tá o custo de crédito. Então é prudente o banco agora reduzir um pouco o pagamento. Mas, ó, perceba um ponto positivo. Se a gente observa aqui, ó, o índice de Basileia, que esse indicador, ele é muito interessante para os bancos. A gente vê que o índice de Basileia do Banco do Brasil voltou a operar em 15%. Isso aqui é um sinal positivo. Se ele reforçar mais um pouco esse capital e conseguir aí, né, melhorar um pouco essa inadimplência, tecnicamente a gestão já pode entender de que o pior já passou e pode voltar a aumentar o payout. Mesmo agora no curto prazo, você ainda vai receber um provento de baixo para moderado, no curto prazo, tá? Se você pega aqui, ó, um lucro de 26 bi para este ano e coloca um payout de 30%, você vai receber para Banco do Brasil 7,8 bi bruto. Se você divide isso aqui pelo valor de mercado atual de Banco do Brasil, você tem um dividendo de 5%. Claro que você tem a alíquota de imposto de renda que fica de 17,5%, já que o banco vai preferir pagar JCP. Então você desconta isso aqui, você teria aí 4,2% de yield para o ano todo aqui de Banco do Brasil. Porém, já projetando um aumento no payout para 2027, mais uma recuperação no lucro, se o banco lucrar 7,2 bi por trimestre em 2027, você já poderia ter um banco voltando a lucrar 30 bi por ano, no pior dos cenários, tá? Porque eu acho que ele vai lucrar mais do que isso, pessoal. O banco melhorando a inadimplência, os resultados já podem voltar a ser mais robustos. Se ele voltar a repassar um payout de 40%, aí sim você já teria um dividendo mais interessante, pelo menos ali de 8 a 7% já para 2027 em diante. Então, para você que está olhando aí para o longo prazo, pode ser uma boa opção, porque a gente sabe que boa parte do resultado do Banco do Brasil vai ficar em caixa. Então, se ele remunerar um ROI de 15% ao ano, você pode ter um crescimento embutido no lucro de 10,5%, somado a um dividendo médio de 8% e mais aí uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia gerar 21,5% ao ano na média de rentabilidade, que já é sim uma baita rentabilidade olhando para médio e longo prazo. Outra notícia positiva é que o banco não vai deixar a gente aí chupando os dedos, tá? Até porque para esse trimestre, ele anunciou 2 proventos. O ali no dia, né, do balanço, que ele colocou 21 centavos por ação, já descontando a alíquota de imposto de renda para agora, tá, pessoal? Para março de 2026. Você desconta que o imposto de renda é de 17,5% na fonte, você tem 18 centavos por cada ação de BBAS3. Aí ele anunciou 7 centavos agora, no dia de hoje, tá? Foi em linha com o que o mercado esperava, dado essa baixa rentabilidade que o banco tem dado no curto prazo. Então, 7 centavos aqui, ó. No curto prazo, menos 17,5%, que teve esse aumento de imposto de renda, o banco vai pagar 5,7 centavos por ação. Somado com 18,1, você tem um provento total para Banco do Brasil de 23,8 centavos. Então perceba que, considerando aí que o banco vai replicar isso durante 4 trimestres, dá 95 centavos por ação. O bom é que na carteira do canal, eu possuo ao todo 4.138 ações do Banco do Brasil. Então com esse dividendo pago, que o banco vai distribuir para o acionista, eu vou receber aí quase R$1.000 de proventos do banco, faltando ali apenas uns R$15, né? Mesmo assim, R$15 não dá diferença nenhuma, malemada para comprar uma ação. Então vamos considerar aqui como se fosse R$1.000 de fato. E mais ali com o de BB Seguridade, que vai ser pago também em datas muito próximas, vai ter aí um bom provento para reaplicar aqui na carteira e eu posso continuar girando essa bola de neve no médio a longo prazo. Então perceba, pessoal, que mesmo com toda a dificuldade, o banco segue pagando dividendos. Isso aqui é o que importa, tá? O banco não cortou o pagamento. Então isso aqui foi muito bom. Mesmo assim, a gente já projetando essa recuperação de resultados já para os próximos trimestres, podemos ver o Banco do Brasil voltando a operar em campo positivo. E pessoal, a rentabilidade, no caso a recuperação, tende a ser gradual. É um banco muito grande, não é do dia para a noite que vai enxugar essa inadimplência no agro, mas o banco já está trabalhando para isso e aparentemente agora chegamos num ponto de inflexão e daqui para frente a recuperação já parece estar muito mais visível, digamos assim, né, do que próximo. Porque antes a gente não tinha visibilidade nenhuma, a gente achava que o banco ia demorar 2 anos. Não vai demorar tudo isso. 2026 já vai ser uma transição e 2027 a recuperação total do Banco do Brasil
já pode acontecer. Então perceba aí que já está muito mais próximo do que imagina. Infelizmente o mercado podia bater, mas não vai bater, pessoal. A Selic vai cair, essa é que é a verdade. Capaz as ações continuarem subindo no curto prazo. Por isso que, de verdade, tá? Às vezes você esperar não é aí uma boa decisão. Lembrando que nada se trata de recomendação. Até porque a gente não sabe se vai acontecer de fato uma correção na bolsa, justamente por conta da queda na taxa Selic. O capital estrangeiro pode continuar entrando e o Banco do Brasil, por ser uma blue chip com alta liquidez, pode continuar atraindo mais fluxo de capital aqui dos investidores. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui trazendo uma oportunidade imperdível para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual a sua perspectiva de médio e longo prazo. Eu tenho ações do banco e acredito que esse momento aqui é muito passageiro e o banco vai voltar a apresentar bons resultados daqui para frente. A ação pode continuar subindo, os dividendos continuarão sendo pagos, mesmo que no curto prazo eles sejam pífios. E aí para o longo prazo, o dividendo voltando a operar em um campo mais significativo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!